Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Adilila 6, as glórias de Shri Advaita Acharya, verso 77. Shri Chaitanya Charitamrita Shunijadi Pashandi Javana Sehamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Tenho Apana Ke Karena Dasa Bhavana Krishna Dasa Bhava Vinu Atikona Jana. Ele também se considera um servo do Senhor Krishna. Na verdade, quem é que não tem este conceito de ser servo do Senhor Krishna? Sahasravadane Jinho Shesha Sankarshana Dasa Dehad Hari Kare Krishna Sevana. Aquele que é Shesha Sankarshana, com seus milhares de bocas, serve a Shri Krishna assumindo 10 formas. Ananta Brahman Derudra Sadashivera Ansha Gunavatara Tenho Sarvadeva Avatansha. Rudra, que é uma encarnação de Sadashiva e que aparece em universos ilimitados, também é um Gunavatara, encarnação qualificada, e é o ornamento de todos os semideuses nos intermináveis universos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Há 11 expansões de Rudra, ou Senhor Shiva. Elas são as seguintes: Ajay Kapat, Ahibradna, Virupaksha, Raivata, Hara, Bahurupa, Deva Shrestha, Triyambaka, Savitra, Jayanta, Pinaki, Aparajita. Além dessas expansões, há 8 formas de Rudra chamadas terra, água, fogo, ar, céu, o sol, a lua e o Somayadi. De um modo geral, todos esses Rudras têm 5 faces, 3 olhos e 10 braços. Às vezes, vemos que Rudra é comparado a Brahma e é considerado uma entidade viva. Porém, ao explicar-se o Rudra como sendo uma expansão parcial da Suprema Personalidade de Deus, ele é comparado a Shesha. Portanto, o Senhor Shiva é simultaneamente uma expansão do Senhor Vishnu e, em sua posição de aniquilador da criação, uma das entidades vivas. Como uma expansão do Senhor Vishnu, ele chama-se Hara e é transcendental às qualidades materiais, mas quando está em contato com Tamoguna, parece contaminado pelos modos materiais da natureza. Explica-se isto no Srimad Bhagavatam e no Brahma Samhita. No Srimad Bhagavatam, 10º canto, afirma-se que o Senhor Rudra está sempre associado à natureza material, quando ela está na forma neutra e imanifesta. Porém, ao se agitarem os modos da natureza material, ele se associa com a natureza material à distância. No Brahma Samhita, compara-se a relação entre Vishnu e o Senhor Shiva com a do
leite e do iogurte. O leite é convertido em iogurte, adicionando-se-lhe determinados aditivos, mas embora o leite e o iogurte tenham os mesmos ingredientes, eles têm diferentes funções. Analogamente, o Sr. Shiva é uma expansão do Sr. Vishnu. Todavia, por participar na aniquilação da manifestação cósmica, ele é considerado alterado, assim como o leite convertido em iogurte. Nos Puranas, encontra-se que Durga aparece às vezes das cabeças de Brahma e às vezes das cabeças de Vishnu. O aniquilador Rudra nasce de Sankarsana e da fogueira fundamental que queima toda a criação. No Vayu Purana há uma descrição de Sadashiva num dos planetas Vaikunta. Esse Sadashiva é uma expansão direta da forma para passatempos do Sr. Krishna. Diz-se que Sadashiva, o Sr. Shambhu, é uma expansão do Sadashiva nos planetas Vaikunta, o Sr. Vishnu, e que sua consorte Mahamaya é uma expansão de Ramadevi ou Lakshmi. Mahamaya é a origem ou terra natal da natureza material. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, verso 11. O comportamento da pessoa perfeita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Atrapiudaharanti mam. Atrapiudaharanti mam. Itihasan Puratanam. Itihasam Puratanam. Praradasya cha samvadam. Praradasya cha samvadam. Munirajagarasya cha. Munirajagarasya cha. Atrapi udaharanti mam. Atrapi udaharaharanti mam. Itihasam puratanam. Itihasam puratamam. Prahradasya cha sambandam. Praradasya cha samvadam. Munirajagarasya cha. Munirajagarasya cha. Atrapiudaharanti mam. Itihasam puratanam. Pradasya cha samvadam. Munirajagarasya cha. Neste ensejo, Api, embora não exposto aos olhos comuns, Udaharanti, os sábios eruditos, recitam como exemplo
recitam como exemplo. Imam, Mama, este, este, Itihasam, Itihasam, episódio histórico, episódio histórico, Puratanam, Puratana, antiquíssimo, antiquíssimo, Karadasya, Paradasya, de Prahlada Maharaja, de Prahlad Maharaj, Já, Cha, também, Jatan, Samvadam, Sambharam, conversa, conversa, Mune, Muni, do grande santo, do grande santo, Ajagarasya, Ajagarasya, que adotou a profissão que adotou a posição de um Piton, do Fico, Já, Já, também. também. Tradução, vamos repetir. Como exemplo histórico disto, Como exemplo histórico disso, os sábios eruditos os sábios eruditos recitam a história recitam a história de um antigo diálogo de um simples diálogo ocorrido entre Prahlada Maharaja ocorrido entre Prahlad Maharaj e um grande santo e um grande santo que se alimentava como um Piton. que se alimentava como um piton. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A pessoa santa encontrada por Prahlada Maharaja estava praticando a Jagara Vritti, as condições de vida de um Piton, o qual não vai a parte alguma, mas permanece no mesmo lugar por anos a fio e come apenas aquilo que é automaticamente disponível. Prahlada Maharaja, juntamente com seus associados, encontrou este grande santo e falou-lhe as seguintes palavras. Amanhã vamos ver as palavras. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Atrapyudaharantiman Itihasam Puratanam Praladasya Cha Samvadam Munirajagarasya Cha. Como exemplo histórico disto, os sábios eruditos recitam a história de um antigo diálogo ocorrido entre Prahlada Maharaja e um grande santo que se alimentava como um Piton. Como exemplo histórico disso o quê? Disso que foi falado no verso anterior. Que embora uma pessoa santa prefira não se expor à visão da sociedade humana, através do seu comportamento, o seu propósito acaba sendo revelado. A sociedade humana, ela deve apresentar-se como uma criança inquieta e, embora seja o maior e mais ponderado orador, deve apresentar-se como um mudo. Então o episódio é esse. Essa é Itihasam, Puratanam, quer dizer que história bem antiga que consta nas escrituras como um conto bem antigo. E Prahlada Maharaja, Narada Muni está contando para Yudhishthira Maharaj o que aconteceu com Prahlada Maharaja. As escrituras são assim, sempre passadas de mestres
para discípulos. Então agora Narada Muni, para deixar bem claro qual é o comportamento ideal para um ser humano, ele está contando essa história aí que aconteceu que existe nos Puranas, que relata esse encontro de Narada Muni com esse Paramahansa, esse Vaishnava puro, tão avançado, tão transcendental a essa existência material, que ele vivia como um piton. Piton, a gente sabe, né? Uma cobra que vive digerindo um bezerro inteiro, que engole, depois fica ali quieto, digerindo aquele bezerro e não tem nenhuma reação, porque já está satisfeito, está com a barriga cheia, está alimentada. Só que o Paramahansa, que assume essa postura que o Piton tem, ele é Atmarama, ele é autossatisfeito, ele está autossatisfeito. Ele está com a barriga cheia de felicidade, com o coração cheio de alegria, está transbordando de prazer transcendental. Por isso, ele não precisa de mais nada, ele não busca nada, ele não quer mais nada, ele fica ali indiferente a essa existência material, a esse corpo material. Aí alguém pode olhar e achar absurda essa pessoa viver dessa maneira, esse comportamento estranho, inadequado. E não era uma novidade, porque um grande erudito como Prahlada, um grande santo como Prahlada, viu aquela pessoa naquela situação e também ficou curioso. Também ficou curioso. Vive assim, parado, indiferente a tudo e a todos. Mas Prahlada ficou encantado com o olhar, com o rosto daquele santo, deitado, parecendo uma cobra gorda. Ele era gordo, isso chamou a atenção de Prahlada. Ele era muito fortão, muito gordo. Prahlada falou, poxa, mas não sai daí, quieto aí. Não está correndo atrás de encher o estômago, não está gordo assim. Chamou a atenção de Prahlada. E Prahlada, assim, muito educadamente, começou a indagar daquele santo, que parecia uma cobra gorda, deitada, quieta, um piton. Por que que ele vivia daquela maneira? Por que que ele, apesar daquele rosto iluminado, brilhante, aquele corpo belo, brilhante, mas todo coberto de poeira e deitado ali, indiferente a tudo e a todos. Então essa vai ser a história. Aqui vai começar o diálogo aqui, como Prabhupada falou no final do significado dele, Prahlada Maharaja, que viaja por todo o universo com seus amigos, seus associados íntimos, encontrou esse grande santo e começou a indagar dele. Por que essa vida assim? E aí esse Avadhuta Paramahansa vai explicar por que que ele tem essa vida, por que que ele estava assim tão indiferente a tudo e a todos. Ele vai fazer um relato, inclusive ele fala que, como todo mundo tenta, ele tentou de tudo. Ele tentou em diferentes corpos desfrutar e ser feliz. Ele tentou
ser humano, comer bem, dormir bem, se acasalar bem, se defender bem. Ele tentou tudo, mas ele não achou graça em nada, ele não via felicidade, ele só via enredamento. Ele via que nada disso aí resolvia o que ele buscava, que era a felicidade do coração, a felicidade interna, a felicidade que não precisa de nada para se desfrutar dela. Nada. Não precisa de nada. A única coisa que se precisa para se desfrutar dessa bem-aventurança transcendental é entrar em contato com essa personalidade que outorga essa felicidade transcendental, que é Deus no coração. Mais nada. Então vai ter uma série de derivados aqui, mas nós vamos ouvir essa explicação desse santo Prahlada Maharaja, que é outro santo. E as escrituras falam que Vaishnavera Kriya Mudra, Vaishnavera Kriya Mudra, Vigya Nabujaya, que ninguém pode entender as atividades de um devoto puro, de uma pessoa santa. Ninguém pode. A não ser outro. E ainda assim, Narada Muni está explicando para Yudhishthira Maharaj que Prahlada ficou surpreso e quis satisfazer a sua jigyasa, a sua curiosidade, indagando do próprio santo, sendo que um devoto puro, tudo que ele olha, ele entende. Tudo que ele vê, tudo que cerca ele está entendendo, ele entende. Então, na verdade, mesmo essa curiosidade, esse espanto, essa perplexidade de Prahlada Maharaja foi só para nos iluminar, porque na verdade ele sabia o que aquele Avaduta Paramahansa sentia. Sentia só bem-aventurança, amor por Deus. Por isso que estava completamente indiferente ao corpo e a tudo que diz respeito ao corpo. Prahlada sabia disso. Mas nós não sabemos. Então, para nos iluminar, Prahlada teve esse diálogo com esse Avaduta Paramahansa. E é sempre assim. Ninguém entende. Os devotos puros se entendem. Ninguém compreende o nível de bem-aventurança que vive um devoto puro. Ninguém consegue entender as atividades de um devoto puro. As atividades de um devoto centrado são desconcertantes para quem não é devoto. São desconcertantes para quem não tem interesse pela autorrealização, pela realidade da existência. São desconcertantes. Tudo que é muito valorizado, que é muito importante para alguém que trilha o caminho da perfeição, para um devoto sincero que está tentando se autorrealizar e satisfeito com a felicidade que brota no seu próprio coração, que é a recíproca da pessoa suprema que mora no coração do devoto. Para quem não tem essa relação, isso aí é completamente absurdo. Completamente absurdo. Assim como é absurda a vida de um materialista ignorante, estúpido, para um devoto que está buscando autorrealização. Completamente absurda. A vida de um materialista não desperta o menor interesse de um devoto sincero. O menor. Mas quando o devoto não é sincero, ele também está muito interessado na vida materialista. Agora, se ele realmente tem avanço, ele não quer nem saber do que está acontecendo nesse mundo, do que se planeja nesse mundo, do que se busca nesse mundo.
está nem um pouco preocupado com isso. Ele está satisfeito, Atmarama Chamunayo, se regozijando no seu próprio eu, porque ele está em contato com a fonte da felicidade residente no coração dele, como é explicado no Bhagavatam, por exemplo, no canto do Bhagavatam. Tem um verso que o próprio Krishna fala isso. O próprio Krishna. Madanyatena jananti nahantebhyo managapi. Ele fala que porque quando se fala esse verso, todo mundo fala, mas Krishna não está no coração de todo mundo, porque fala Sadhavo Hridayam Mahyam e Sadhunam Hridayam Tuaham. Todo mundo fala isso, né? Nossa, Krishna está presente no coração de todos como a super-alma. Tá. Só que a relação que Krishna tem com o devoto, com o Sadhavo Hridayam Mahyam, que tem Krishna no coração, que está ativo nesse relacionamento amoroso com ele, é uma relação. Essa relação é uma. A relação com todas as entidades vivas de Janardana no coração é outra, com todas as outras entidades vivas, é outra. Krishna está se relacionando no coração até com os demônios, até com o Indragopa, com o verme que vive, nasce, cresce, se reproduz e morre no excremento. Então talvez por ignorância alguém declara, eu tenho Krishna, eu tenho Deus no coração. Não, o coração é a morada de Deus, Deus está no coração de todo mundo. É verdade, mas e daí? E daí? Essa é aquela velha história que Krishna falou no Gita, eu estou em você, mas você está em mim? Você não está em mim. Não é? Então, nesse verso 68 do Bhagavatam, 9º canto, 4º capítulo, ele deixa bem claro isso. Sadhavo Hridayam Mahyam. O devoto que só pensa em mim, que só vive para mim, que só me busca, que eu sou a única coisa importante, interessante para ele, nada mais. Isso aí quer dizer Madanyate Najananti. Essa pessoa aí, ela não tem outro interesse a não ser Deus. Vasudeva Sarvam Iti. Ele sabe que Deus é tudo, e ele sabe que Deus é o objeto de amor de todas as entidades vivas, e que a alma só pode viver plenamente feliz, transbordando de amor por Deus, mas de outra maneira impossível. Então, esse devoto que só vê Krishna, só vive para Krishna, como é o caso desse Avaduta aqui, dessa história, que perdeu todo o interesse pelo corpo e pelo mundo, e só tinha interesse em se relacionar amorosamente com Krishna, por isso é um Paramahansa. Um Avaduta. Alguém completamente indiferente a essa existência material. Já falei, esse devoto só me vê. Só me vê, não vê mais nada. Só me busca, não busca mais nada. Só me ama, não ama mais nada. Nahantebhyo Managapi. Eu também não consigo ver outra coisa que não seja só ele, Krishna fala. Aí, Jadyatamam Prabhadyantetan, Eva Bhajamiyahan. Krishna fala no Bhagavad Gita que na proporção que alguém só está pensando nele, só está vivendo para ele, só está buscando ele, ele também se entrega. Então o devoto só carrega Krishna no coração e completamente ativo no relacionamento amoroso com Krishna o tempo todo. Esse é o sadhu. Sadhavo Hridayam, Hridaya é o coração. Krishna está no coração. Sadhavo Hridayam Mahyam. Krishna fala Mahyam. Eu estou no coração do meu devoto. O devoto só me carrega no coração. Sadhavo Hridayam Mahyam. Sadhunam Hridayam
ficar o tempo inteiro com ele. Como fala o Bhagavatam também, Sapada Mulamba Jatapriyasa. A única preocupação sua é comigo, a minha única preocupação é com você. Sua única preocupação é me dar prazer, me satisfazer, a minha única preocupação é te satisfazer, te dar prazer. Olha a recíproca amorosa como que é. Isso aí. É isso aí. Por isso que alguém pode falar, nossa, esses Hare Krishnas, eles falam que, até devoto fala, né? Bom, Prabhu, não é muito fanatismo, não. Tudo bem, não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos e azar. Não intoxicação, não, de vez em quando, ninguém é de ferro, né? Um cigarrinho vegetariano, um copinho de cerveja gelada no final de semana, Prabhu, isso não vai matar ninguém. Tá? E sexo? Isso aí, pô, isso aí só para os sannyas, para os devotos puros. Eu, Prabhu, e somos devotos? Não, aí também não. Aí não. Aí não. Ou não é assim? Mas, quando você fala para um amigo, um membro familiar, que agora eu quero buscar autorrealização, quero ter vida espiritual, quero ser um devoto de Krishna, um Vaishnava. Como que é lá e tal? Lá a gente observa 4 princípios, não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar, não sexo ilícito. O quê? O que você vai fazer da sua vida? É assim, é desconcertante. É desconcertante. Eu vou me dedicar só à missão do meu mestre espiritual, de Srila Prabhupada. Vou tentar só satisfazer o Senhor Chaitanya, que trouxe um movimento de liberação para essa era, que não tem processo para liberação, que é através de cantar e espalhar as glórias do santo nome de Krishna, o Mahamantra Hare Krishna. O quê? Você não vai trabalhar mais, estudar, você não vai... E sua carreira, e sua vida? O quê? O que é desconcertante? É desconcertante para o Hare Krishna. O Hare Krishna hoje em dia fala que não precisa mais, porque está apegado materialmente. O que é dizer dos pobres materialistas que não entendem nada? Ou não? Ou estou falando algum exagero aqui? Ou estou falando algum exagero? Ninguém quer se render. Krishna fala que ele se manifesta na proporção que você se rende. Mas a gente quer que Krishna se manifeste, mas não quer se render. Ou estou falando algum exagero? Ou é mentira? Ou essa reinvenção da roda, que hoje em dia todo mundo tem sua própria vida, mas todo mundo é Vaishnava, está ajudando alguém em alguma coisa, está salvando o mundo, está salvando alguém, está satisfazendo o Prabhupada. Aqui, ó. Quem falou isso? Aonde? Cadê? Como? Como? Essa é a verdade. A verdade dói, mas essa é a verdade. Mas por quê? Porque falta-nos avanço para entender vida espiritual, vida do devoto puro, vida do Paramahansa Srila Prabhupada, vida dos fiéis seguidores de Srila Prabhupada, que estão sim indiferentes a esse mundo e super felizes na vida. Anos e anos a fio ocupados só nisso. Ouvir e cantar as glórias de Krishna, pregar as glórias de Krishna. Nem vendo o outro acredita que não. Aí pensa que pode mascarar a sua vida material dizendo que também agora é vida espiritual. É nada, não é. Ô Prabhu, mas então não tem valor nenhum? Tem, tudo tem seu valor. Mas nós buscamos a perfeição ou não? É engraçado que quando se trata de assunto material, para a carreira material, para o desfrute material, para as conquistas materiais, aí todo mundo quer ser o número 1. Aí todo o esforço é válido. Quando é para acertar mesmo e viver trilhando os passos dos acharyas, das pessoas santas, e alcançar esse estágio de perfeição na vida espiritual, aí não, aí cada um tem o seu método, a sua maneira, e vamos alcançar a mesma
pessoa suprema. Não vão, gente. Não está vendo que não vão? Não está vendo que é mentira? Não vão. Claro que não. Estamos nos enganando. Não vamos. Isso não é possível. Não tem como. Então nós estamos ouvindo. Se as atividades de um simples devoto sincero são desconcertantes para os não devotos, ou para os seus devotos, pretensos devotos, o que dizer dessas atividades para um materialista que está sonhando em conquistar o mundo, em ser feliz com atividades temporárias? Como fala o Bhagavad Gita? Como fala o Bhagavad Gita? Só que para um devoto é inadmissível ele não entender isso. Que aquilo que é temporário não tem existência eterna. Assim como para aquilo que é eterno não tem temporalidade. A única coisa que é eterna é a alma. A única ocupação que é eterna é a ocupação da alma. O resto é tudo temporário. Tudo. Relacionamento familiar, relacionamento amoroso, material, identificação com um nicho, uma terra natal, um país, uma nacionalidade, formação material, tudo isso aí passa, tudo isso vai passar, pode ser o que for, vai passar. Essa vai ser a explicação que o Avaduta vai dar para o Prahlada Maharaj. Ele falou: cansei disso. Cansei de experimentar que tudo é só temporário, tudo só termina em frustração, nada leva à felicidade verdadeira e a gente fica assim, sofrendo, nascendo, adoecendo, envelhecendo e morrendo em diferentes corpos, em diferentes situações, na roda do samsara, na prisão material, em nome dessa alucinação que é a tentativa de obter felicidade onde ela não existe. Eternidade onde ela não existe. Conhecimento onde ele não existe. Vida material temporária, conhecimento material limitado, convencional, temporário e Maya Sukha, prazer material temporário que acaba sempre em frustração e miséria. Então, os devotos só tomam essa atitude de trilhar o caminho certo porque já estão maquinha na gota, já estão já cheios dessa bobagem. Não é por nada. Ah, mas quem não tem esse avanço, essa realização, acha um absurdo. Acha um absurdo. E às vezes até ofendem. Não, isso é fanático, isso é fanático. Melhor ser fanático no caminho da perfeição do que relaxado. Ou não? Negligente. Ué, é assim. Aí quanto mais alguém avança no caminho da perfeição, tanto mais se torna perfeita. Cada vez mais vai ser completamente incompreensível para quem não tem avanço, para quem é materialista e para quem está identificado com esse corpo feito de muco, bilis e sangue, ar. Não consegue entender. Não consegue valorizar. É como fala o Bhagavata. É a mentalidade que um ser humano normal superou. Mentalidade de ser humano, não mentalidade de go, de cara, de vaca e de asno.
É só isso. Não tem nada de extraordinário, é só essa diferença de entendimento do que é espírito, do que é matéria, do que é vida espiritual, do que é vida material, do que é o céu espiritual, do que é o universo cósmico material. É só isso. É só isso. Yasyatma Buddhi Kunape Tridado que só dica lá tá drisha balma aí dia de. Janesho, Amiguesho, Shadlina Kaiti, Janesho, Amiguesho, Saiva Gokara. Então, um lugar santo, vida espiritual, meta espiritual. Para quem tem essa mentalidade de go e cara, de vaca e de boi, e de asno, de burro, quem está supervalorizando o nascimento que teve, a terra natal, adora, ele não consegue entender o mundo espiritual, a vida espiritual, o Dhamma sagrado, a alma que busca a perfeição. Então, esse verso fala do Bhagavatam, fala exatamente isso. Que para essas pessoas, até mesmo quando elas vão no lugar, que é a Tirthapada, no lugar que favorece alcançar a perfeição, no Dhamma sagrado, que é o lugar onde se dá o último passo na existência material, para se voltar ao lar, se voltar ao Supremo, eles ali se comportam como go e cara, como vaca e asno, com essa inteligência. Por isso que se vai nos lugares sagrados para desfrutar do lugar sagrado. Se vai nos lugares sagrados para se tomar banho no rio sagrado. Hoje em dia se vai até para fazer outras festas, né? Carnaval, Hare Krishna, festa do pó, da tinta. Mas para ouvir homens de conhecimento, levar a sério o corpo humano e buscar compreensão verdadeira do eu, isso aí não, isso é para bobo. Eu estou interessado em desfrutar. Por isso não entendem. Que esse Budico na Petrida, porque só dica lá da Drisha Balma Ilha de. Que a Tirta Budisha de Nele na Kariti Janesho Abiguesho Saeva Gokara. Nem tendo toda a facilidade do mundo, estando no lugar sagrado, consegue compreender qual é o propósito do lugar sagrado. Isso é uma má fortuna. Então, um devoto de verdade, ele valoriza o que realmente tem valor. E simplesmente se torna indiferente ao que não acrescenta nada. Essa é a vida dos Paramahansas. Essa é a vida de qualquer devoto sincero que, para esse mundão aqui, está agindo como um avaduta indiferente a essa existência toda, a essas coisas todas que tanto os materialistas valorizam e buscam. Em detrimento disso, negligenciam a vida espiritual, não correm atrás do que deve ser valorizado, da vida que se deve ter, da meta que deve ser alcançada. Essa contaminação material é tão grande, mas é tão grande, é tão marcante, que quanto mais, inclusive, materialista é a religiosidade, uma religiosidade mundana, mais se valoriza. Mais se valoriza. Aí você fala, não, alguém vai se render a Krishna. Prabhu, não faça isso. Não, vai ser uma freira, um padre. Muito bom. Olha, isso é importante. Você vai buscar o quê? Uma religiosidade mundana que não resolve o seu estado condicionado de existência. Aí até tem valor, aí pode, tá bom. Tá bom. Mas a compreensão da vida
estrita que os devotos puros têm, que as almas sinceras têm na vida espiritual, ela só pode ser entendida por quem faz o mesmo, porque outro não vai conseguir ver o néctar que existe nessa vida espiritual sincera e o desfrute real que existe de bem-aventurança espiritual. Por isso não entende. Por isso não entende. E se não entende, não valoriza. Por isso que Sarvabhauma Bhattacharya falou que Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga Shikshastameka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Shairadari Kripam Buddhi Jastamaham Prapadi, que ele reverenciava Shri Chaitanya Mahaprabhu constantemente, porque o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, que não tem nada a fazer, esse sim é livre para fazer o que ele bem entende, o que ele bem entender. Mesmo Krishna, Shri Chaitanya Mahaprabhu, fez isso, abandonou tudo, fez austeridades e sacrifícios, largou toda a sua família, parentes, sua pompa, e adentrou o caminho de Bhakti Yoga baseado 100% em Jnana e Vairagya, em conhecimento e em renúncia e em conhecimento. Mesmo porque, se alguém faz isso, mas sem conhecimento, não vai permanecer. Ninguém renuncia nada sem saber por que está renunciando. É muito efêmero isso aí. Fica alguns dias, alguns meses, antigamente ficavam alguns anos, agora ficou algumas semanas. E já fala que não, agora eu sou devoto de internet virtual, agora eu sou devoto, eu sou Hare Krishna, eu sou devoto, mas nada, está absorto na vida material e de vez em quando curte umas postagens devocionais, vida espiritual. Não. O próprio Senhor Chaitanya deu o exemplo de renúncia com conhecimento, de conhecimento com renúncia. E Sarvabhauma Bhattacharya ficou perplexo e falou que, puxa, o próprio Krishna, que não tem nada para fazer, a suprema personalidade de Deus, misericordiosamente deu esse exemplo de como alguém deve se render a Krishna e ser um devoto de Krishna e ser um Vaishnava perfeito, um sannyasi perfeito. Por que nós podemos pensar que temos o direito de negligenciar isso? Porque somos loucos, porque somos ignorantes, somos estúpidos. Só isso. Só isso. É capaz de algum congregado falar, o Senhor Chaitanya precisava disso, mas eu não preciso. Eu não duvido, não. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Quem? Jai Srila Prabhupada.